O ano é de 1978 e o cara que viria se tornar um ícone do terror, Michael Myers, acaba de ser morto depois de uma noite de Halloween cheia de violência e muita matança. O personagem ficaria aposentado por mais 10 anos antes do seu retorno, que era inevitável. Halloween 4 really was the rebirth of the franchise. I bought back all the rights myself and I did launch number 4 on the basis of going back to the basics, the original Halloween, Michael Myers. De volta às origens, é? Bom, os dois primeiros filmes tinham bastante falta de lógica, então isso é um ótimo sinal. Olá meus amigos, eu sou o Marcos e bem-vindos a mais um A Lógica de Tudo, o programa que destrincha filmes em busca de lógica ou a falta dela. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Halloween 4, o retorno de Michael Myers, de 1988. Retorno esse que aconteceu por alguns motivos específicos, né? O principal deles é que deu merda a ideia da antologia que eles queriam fazer a partir do terceiro filme. Então bora ressuscitar a nossa galinha dos ovos de ouro, né? Por que não? O John Carpenter e a Deborah Hill chegaram a escrever um argumento inicial para esse quarto filme, que foi negado pelo Mustafa Khad, um dos detentores dos direitos da franquia e que a partir desse filme se tornou o único chefão da parada. Em resposta à negação do roteiro, o John e a Deborah largaram mão da franquia, forçando o Acadia pela primeira vez até então procurar uma nova equipe criativa para o projeto. O novo diretor escolhido foi o Dwight H. Little, em seu primeiro trabalho de alto escalão em Hollywood. Isso é claro se você considerar os slashers como série A da indústria, né? Salve o Corinthians! Ele é conhecido por ter feito alguns episódios da série esquecidíssima do Freddy Krueger, e aí saiu o currículo dele. Junto dele veio o roteirista Alan B. McElroy, que teve um tempo de 11 dias para escrever um rascunho inicial e apresentar aos produtores. O prazo apertado, por conta da greve dos roteiristas de 88, forçou o cara a escrever um roteiro em modo speedrun, o que acabou dando muito certo, na verdade. Mustafa was very supportive of the script. He really loved the script. That's what was great, is that, you know, when he read it, he raved about it. Uma cacetada de problemas marcaram a produção desse filme. Os mais visíveis são alguns erros de edição que foram pro corte final. Fora isso, o retorno de Michael Myers é uma ótima entrada pra franquia. Ele nunca tenta copiar o suspense do original, mas nunca sai dos padrões básicos que fizeram os filmes se destacarem. E apesar de ele parecer um projeto mais barato, mesmo não sendo, eu acho que ele capta bem o espírito do Michael que as pessoas têm no imaginário coletivo. E a galera que fez o filme sabia disso. Então aqui vai ter uma direção mais fechada, com um foco maior em fazer o Michael assustador. E eu gostei bastante do resultado. Talvez seja um dos melhores da franquia, o que não quer dizer muito, né? Vendo onde é que essa franquia vai parar. O meu gosto pode ser um pouco questionável, com certeza, mas isso não impede o filme de ter tudo que um slasher precisa. E o que eu posso dizer se eu sou feliz com o básico, né? Além do que, os próximos filmes dessa linha do tempo ainda vão mostrar coisas bem piores. O que acontece é que daqui em diante os filmes são divididos em mini arcos, que abordam aspectos diferentes dos personagens, e dependendo do filme que você estiver vendo, alguns eventos vão ser canônicos e outros não. Esse quarto filme, por exemplo, ignora os eventos do Halloween 3 e segue os acontecimentos dos dois primeiros, e junto com as suas duas sequências, eles formam a linha do tempo 1. Sobre o que esse arco aborda é assunto para os próximos filmes. Por enquanto, vamos ver se a volta do Michael para a franquia veio com menos lógica do que quando ele saiu. Tomara que não, né? A ideia desse canal inteira é sobre um filme não fazer sentido, por favor. Mas antes da gente começar, desce a tela aí um pouquinho e se inscreve no canal, vai. Eu não posso garantir nada, tá? Mas se você não se inscrever no canal, além de você perder os próximos vídeos, talvez você receba uma visita do Michael no meio da noite, tá? Talvez. E eu não me responsabilizo do que ele vai fazer com você. O filme se inicia com um par de enfermeiros chegando em um sanatório, onde o Michael tá internado em coma desde os eventos do segundo filme. Chegando lá, eles são levados até a sala do mascarado, passando por alguns corredores que fazem o lugar parecer um inferno em carne e osso. Meu Deus! Deus não tem nada a ver com este lugar. Depois de preencher a papelada, os enfermeiros botam o Michael numa ambulância e iniciam o transporte dele até um outro hospital. Os caras ficam muito felizes achando que eles vão ser as primeiras pessoas a sair vivos de um filme do Halloween, só que no meio do caminho, conversando sobre os parentes ainda vivos do Michael, eles mencionam que ele ainda tem uma sobrinha em Haddonfield. E ao ouvir essa notícia, o homem se levanta da maca e mata todo mundo no veículo. Um certo tempo depois, já em Haddonfield, a gente conhece a filha da Laurie Strode, a Jamie Lloyd, e a sua irmã Rachel. E a Laurie teve duas filhas em um período de 10 anos e a mais velha já tá dessa altura? A zoeira, rapaziada. Na verdade, a Laurie morreu num acidente de carro.
A Rachel na verdade é a irmã adotiva da Jamie. E sim, o retorno dessa franquia já começou com a Final Girl dos primeiros filmes sendo morta off-screen. Uma decisão meio estúpida, porém meio que inevitável. Já que a esse ponto dos anos 80, a Jamie Lee Curtis já não tava muito naquela vibe de fazer filme de terror. E sendo bem cru mesmo, a galera tava com saudade era do Michael. Então, fazer o quê? O bom é que a Danielle Harris consegue carregar bem essa próxima trilogia da franquia. Ela inclusive teve a sorte de ser amada e bem recebida pelos fãs. E infelizmente teve o azar de voltar pra franquia nos temidos remakes do Rob Zombie. A Jamie ainda é assombrada pela perda recente da mãe, além dela ter visões com o seu tio Mike. E durante uma dessas visões, a gente tem o primeiro vislumbre do visual do Michael nesse filme. E nossa, que é isso, velho? Os filmes 4 a 6 têm as piores máscaras da franquia, na minha opinião, e a qualidade vai caindo a cada filme, o que significa que esse é o melhor look do Michael por mais 2 filmes. Não é nem que tá feio, eu acho que até faz um bom trabalho em representar a falta de emoções do vilão, mas tem algumas cenas que ele aparece de corpo inteiro e eu acho que o combo da máscara com a roupa é risível, pra dizer o mínimo. E além de ser meio feia, a máscara desse filme resultou em várias dores de cabeça pro maquiador do filme Ken Horn. Segundo ele, houve um erro de comunicação entre a equipe do filme e o pessoal da Dawn Post Studios, que criaram as máscaras do último filme. Esse erro fez com que as máscaras viessem com a cor errada pro set. I opened the box and there were 6 of them, and they were pink with white hair. And I was going, this is not right. It's supposed to be white with brown hair. And I told the producer that it should be changed. O Horn teve que fazer uma gambiarra bem brasileira para pintar a máscara das cores certas, o que ocasionou nesse visual meio estranho pro personagem. No dia seguinte, no Halloween, os pais da Rachel se preparam para uma festa que vai ter à noite, o que significa que a Rachel vai ficar de babá da Jamie. Ela não fica nem um pouco feliz com essa notícia, porque ela já tinha um date marcado para aquela noite, mas eu tenho certeza que não ia rolar muita coisa nesse encontro não. É claro que é. Eu acho que essa noite o Brady vai me pedir em noivado. Mas agora todo o meu futuro, o meu noivado, o meu casamento, meus filhos, seus netos, está tudo perdido porque eu tenho que cuidar de uma criança. Que legal. Nossa, calma lá, gurizinha. Efeito borboleta ainda não tinha lançado pra você vir com uns papos desse, pô. De volta ao sanatório, o Dr. Hoffman, o médico responsável pelo Michael pela última década, recebe a visita do Dr. Loomis, queimadinho, depois do segundo filme, e um bocadinho mais paranoico que antes. E eu espero que menos surdo e cego de preferência. O Loomis chega pra prosear sobre o Michael bem na hora que o Hoffman recebe a notícia que a ambulância que levava o bichão foi encontrada num lago depois de ter caído de uma ponte. Os bons doutores dirigem até o local do acidente, onde a gente vê o Donald Pleasence fazendo a sua atuação de velho paranoico com perfeição. Deixe que a polícia procure. Você fala como se ele fosse um ser humano. Essa parte dele já morreu há muitos anos. O Michael, logicamente, tá indo pra Haddonfield, atrás da Jamie, e agora o Loomis também tá. No caminho pra cidade, ele para num posto de gasolina, onde ele encontra uma trilha de corpos e o próprio assassino, parado numa sala farmando aura? Não sei, não dá pra saber muito bem o que ele tá fazendo aqui. Apesar de eu não considerar coincidências como falta de lógica, por exemplo, na cena em que o Loomis visitou o Hoffman. Na hora que ele chegou, o Hoffman recebeu um telefonema sobre a ambulância. Isso é uma coincidência, e pra mim, num filme de terror, isso é totalmente passável. Porém, eu considero que o Loomis e o Michael estarem no mesmo lugar na mesma hora um pouco improvável de acontecer. O Michael fugiu da ambulância à noite, possivelmente de madrugada. Então algumas horas já se passaram. E eu sei que o Loomis está de carro e o Michael a pé. Mas de qualquer forma, é dito que Haddonfield é meio longe do local do acidente. Então tinha vários lugares que o Michael poderia ter ido, considerando que tem outros postos e outras conveniências até o caminho de Haddonfield. Apesar disso não tirar a imersão do projeto, eu vou tirar 2 pontos dessa parte do filme. Parou de formar a hora já, Michael? Que bom. Porque depois disso ele rouba uma caminhoneta, explode o posto inteiro, faz o Loomis levar um tombão e segue para sua cidade natal. E pelo amor de Deus, o que esse idoso tá fazendo indo atrás do Michael, cara? O caboclo dessa idade já tá afastado pelo INSS há tempos, ele já fede a naftalina, entendeu? Tipo, pô, tem hobbies mais saudáveis pra idade dele do que correr atrás de serial killer. Vai, olha aí o velho aquecendo aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, vai, 1, 2, 3, vai. O Michael foi interpretado por 2 pessoas nesse filme. O Tom Morga fez o papel no início das filmagens, mas logo foi demitido. I recall Tom Morga with that situation when he was replaced, and it was early on in the shooting, as I recall. And I believe what it came down to was the way he was portraying The Shape. Ao que tudo indica, o Morgan estaria interpretando o Michael com muita emoção para um personagem que não deveria passar emoções, o que estava deixando os executivos muito furiosos. O estopim disso tudo veio quando um produtor reclamou que queria o corte dos olhos da máscara maior. Só que fazer esse ajuste de última hora com os produtos ideais poderia afetar a saúde do ator que estaria usando o objeto. O produtor não acatou a ideia, o que combinou com um bate-boca gigantesco entre o Ken Horn, o Tom Morgan e esse produtor,
que infelizmente terminou com a demissão do Morgan. I was in the makeup department getting ready to leave, and they knocked on the door and said, "We're sorry, we want you to come back. We don't want you to leave." So I stayed with the company. Unfortunately, the stuntman did get let go. O filme foi finalizado com o vilão sendo interpretado pelo George Wilbur, e o pobrezinho do Morgan não foi nem creditado, tadinho. Mas não fiquem tristes, porque mesmo sem ter seu nome nos créditos, o Tom Morgan é até hoje um dos únicos atores a interpretar mais de um vilão slasher dos anos 80, sendo os outros o Jason, na parte 5, e o Leatherface no Massacre 2, por uma cena. Mas isso não tira o mérito do cara, né, pô? Pau no cu do produtor e viva o terror. Depois da aula, a Jamie e a Rachel vão comprar as fantasias de Halloween, junto com a Lindsay Wallace, a menina do primeiro filme. Olha só, a continuidade. A gente também vê o Tommy Doyle, junto com o Brady, o namoradinho da Rachel. Esses nomes familiares só estão aqui pra fazer fanboy pirar, porque eles não vão ser de utilidade nenhuma nesse filme. Essa galera toda se reúne na loja de fantasias, e enquanto a Rachel vai conversar com o Brady, a Jamie vai escolher uma fantasia. E a que ela escolhe é estranhamente parecida com a que o Michael tava usando no dia em que ele matou a irmã dele. Raquel, achei uma fantasia perfeita, vem ver! Eu não achei tão legal não. Eu acho que seria mais legal ter escolhido aquela máscara do William Shatner Ih, já pegaram. Putz, muito lenta, hein, Jamie? O Michael aparece no local e dá um susto na Jamie, que quebra um espelho e agora vai ter azar por mais 7 anos. A Rachel corre pra socorrer a menina e dessa vez a gente vê o reflexo do Michael nos cacos de vidro, mostrando que era ele de verdade dessa vez. O homem finalmente voltou para Haddonfield. Quem também chega na cidade é o Loomis, que tinha perdido o carro na explosão do posto, mas ele conseguiu carona com um padre meio alcoólatra, que, assim como ele, é meio biruta das ideias. A gente tem uma cena bem humorística entre os dois, que nunca volta a ser referenciado no filme e nem é tão importante assim, mas é legal ver o Loomis fazendo amizade com pessoas tão loucas quanto ele. Vamos nos encontrar perto do rio, perto do lindo, lindo rio. Nós nos encontraremos. Na cidade, o Loomis vai até a delegacia para avisar o xerife que o bicho ruim voltou pra cidade. Logicamente, ninguém acredita, afinal, até onde eles sabem, ele é um vegetal. Só que é difícil não acreditar no Loomis depois que ele manda esse papo. 6 corpos, xerife. Um posto de gasolina em chamas. Eu estou dizendo, Michael Myers está aqui nessa cidade. Ele vai matar a menina e quem mais se atravessar no seu caminho. Esse manifesto todo aí convence o xerife de que algo de errado não tá certo. Então ele leva o Loomis pra casa da Jamie pra dar uma averiguada. Eles não encontram ninguém lá, mas isso é porque a menina já tá nas ruas pedindo doce e sendo stalkeada pelo Michael. Inclusive, quando eles passam em uma das casas, a Rachel pega o Brady no flagra tendo um caso com a filha do xerife. Então ela larga a Jamie sozinha pra resolver a DR com o rapaz. E meros segundos depois, ela perde a Jamie de vista. Mas perde mesmo, tipo assim, é papo de segundos que ela ficou sem olhar pra ela e a Jamie virou Will Byers, tá ligado? Foi pra outra dimensão, desapareceu, evaporou. E assim, não tem como ela ter perdido essa criança em uma rua reta em questão de segundos, isso aqui não existe. E a direção do filme ser mais fechada não é justificativa. A única desculpa que eu aceito e o motivo de eu não tirar 10 pontos é pensar que a Jamie saiu correndo. Então essa situação perde 5 pontos. Apesar de não ter ninguém na casa, isso não é desculpa pro Loomis e pro xerife Meeker. Eles entram no lugar e encontram pistas que o Michael esteve lá. A dupla dinâmica deixa um policial de guarda na residência, aciona um toque de recolher geral na cidade e volta pra delegacia. E o Michael, que estava stalkeando as duas garotas e poderia ter matado ambas em qualquer momento, decide ir pra uma usina matar um eletricista e cortar as luzes da cidade. Apesar de um pouco ilógico, eu não acho que essa atitude dele perde ponto. Afinal é o Michael, né? Não é como se ele não tivesse atacado as garotas por falta de preparo. Ele deve ter mudado a rota só para saciar a vontade dele de sangue, ou sei lá. Depois de procurar por um tempo bem mais do que o necessário, a Rachel finalmente acha a Jamie, e as duas também são encontradas pelo Loomis. O xerife leva todo mundo pra delegacia, mas não antes do Michael formar mais um pouquinho de aura. Quer dizer, ou isso, ou ele tava tentando avisar o xerife sobre a carnificina que ele fez na delegacia. Sério, o cara matou o departamento inteiro de polícia fora de câmera. Aí você tá demonstrando a essência. Sem tempo pra chorar as perdas, os protagonistas recebem a visita de uns véia bêbado que não aceitaram ter que sair do bar pelo toque de recolher. O Loomis, meio que sem paciência, conta pra eles que o Michael tá na cidade e, sem querer querendo, incentiva os caras a ir atrás dele. Vendo que a delegacia não é mais um lugar seguro,
O xerife Meeker decide levar as garotas pra casa dele e fortificar o lugar pelo resto da noite. O Michael pega carona com o policial que tava na casa da Jamie e chega no local literalmente de Uber, cara, é um malaco mesmo, velho. O que vem em seguida é a galera toda barricando, trancando e vigiando a casa por muito tempo, até que os ataques comecem. Durante esse tempo de calma, o xerife consegue pedir ajuda pra polícia estadual e logo em seguida ele sai pra resolver uns pepino, porque os velhos bêbados mataram um cara inocente achando que ele era o Michael. Nó, esse não volta mais, tá? Esse tá morto. O Loomis sai da casa pra avisar os pais da Rachel sobre a situação e a Jamie dorme. Algum tempo depois a gente vê essa cena muito massa do Michael na escuridão e logo em seguida morte. O assassino mata o policial que tava de vigia na porta e segue pra matar a Kelly, a filha do xerife, com a espingarda do policial. E olha que interessante, cara, a gente vai ver a primeira morte do Michael usando uma arma de fogo. Tá porra, moleque. Definitivamente é uma maneira de se usar uma arma, mas de uma maneira bem ilógica. O cano dessa arma nunca atravessaria um corpo humano com essa facilidade. Tipo assim, o Michael é forte, mas ele não é tão rápido. E o único jeito dessa arma atravessar o corpo seria com velocidade, que é um fato que já aconteceu na vida real. Em 29 de janeiro de 1974, um homem de identidade desconhecida no estado da Califórnia colidiu o seu carro com uma árvore e foi empalado por uma Winchester modelo 12. A arma entrou pelo abdômen do cara e acertou a sua coluna vertebral, deixando-o paraplégico, porém vivo, salvo algumas dores na região da barriga. Não se tem dados conhecidos para a velocidade do veículo durante a colisão, só que vamos combinar que devagar ele não tava. Nesse caso real, a espingarda não atravessou o corpo, e pro Michael ter feito isso sem uma velocidade extrema é impossível. Então para essa cena eu tiro o meu chapéu primeiramente, porque que morte criativa, velho. Daí depois disso eu coloco o meu chapéu de novo e eu tiro 10 pontos. A Rachel encontra os corpos pela casa e se reúne com a Jamie e o Brady. Ele estupidamente gasta bala tentando abrir a porta da frente, e depois disso não dá certo, eles decidem subir para o segundo andar. O Michael aparece e o Brady decide sentar a bala no malandro, só que ele tem que carregar a arma. Aí o estúpido recarrega a arma parado enquanto o Michael se aproxima dele. E as meninas gritando pro cara, sobe a escada, recarrega a arma subindo. Mas a anta do Brady fica estático. E quando ele finalmente recarrega a 12, o Michael alcança ele e joga a arma da escada, cara. É um fanfarrão mesmo, hein? Tá louco. Aí o Brady decide fazer cosplay do Julius de Sexta-feira 13, parte 8, e sai na mão com o Michael. Ou tenta, pelo menos, né? Tadinho. A estupidez desse cara é surreal, cara. Isso aqui vai perder 10 pontos. As garotas conseguem sair da casa fazendo rapel pelo teto. Quer dizer, a Jamie faz isso. A Rachel meio que só cai mesmo e fica desacordada por um tempo. A menina é encontrada pelo Loomis, que decide levar ela pra escola por um motivo que eu não entendi. Talvez ele queira explodir o Michael de novo, alguma coisa assim. E na escola a gente conhece o dublê do Michael, o Miguel, que não teve tempo de pintar o cabelo e acabou vazando loirão nessa cena mesmo. Cara, o Michael Myers loirão. Que diabo é isso? E como é que isso aqui aconteceu? A explicação é muito simples. Cansaço e sono. Algum malandro pegou uma das máscaras que o Ken Horn não tinha pintado, e aí aparentemente a maldição de cegueira de Haddonfield atingiu a galera da produção. E pós-produção também, porque ninguém viu esse erro gigantesco. Devia estar tudo lumbrado pra explicar uma parada dessa. Bom, voltando pro filme, o Loomis é incapacitado pelo Michael, que quase pega a Jamie, mas a Rachel chega lá e consegue salvar a garota. As duas são resgatadas inesperadamente pelos bêbados, que decidem levar as garotas para fora da cidade. No meio do caminho, o Michael começa a jogar Minecraft e dá um /TP pro caminhão onde estão os personagens. Porra, que teletransporte é esse, moleque? Eu sei que ele já demonstrou ter essa habilidade antes, mas pô, ele apareceu em cima de um carro em movimento, brother. Se ele consegue fazer isso, por que ele roubou um carro pra ir pra cidade? Ou por que ele só não teleportou pra dentro da casa do xerife? Eu acredito que esse poder dele tem um limite, mas esse limite foi totalmente extrapolado nessa cena, então ela vai perder 10 pontos. O Michael dá cabo de dois velhos na caçamba do veículo, e a galera que tava na parte de dentro não viu nada. Caralho, tu é cego, miséria! Tipo, eles nem sentiram a caminhonete baixar com o peso do Michael, ou a caçamba abrindo. Porra, que é isso? É menos 10 pontos também, sem choro. Chora não, vagabunda. Depois dessa sequência de absurdos sem sentido, o Michael também mata o motorista, e a Rachel assume o controle do veículo, com o Michael ainda no teto tentando pegá-las. Ela pisa nos freios com tudo, e o maluco sai voando. Porém, o Máscara Branca é duro na queda, né? Então antes de atropelar o maldito, a Rachel manda uma frase de efeito. Deus,
Bastardo! E atropela um manequim vestido de Michael Myers. A polícia estadual chega junto com o xerife na cena e vê uma coisa curiosa, que é a Jamie segurando a mãozinha do tio dela caído no meio do mato. A Rachel manda a Jamie sair de perto e nesse momento o Michael levanta, a Jamie abaixa e o Michael leva chumbo. Cara, eu adoro o sonzinho que essas armas têm, cara. É tão caricato. O xerife leva as garotas de volta pros pais e o pesadelo enfim se encerra. Porém, enquanto a mãe tá preparando um banho gostoso, ela é morta. E todo mundo acha que foi pelo Michael, até que a câmera vira e a gente vê que o assassino foi a Jamie, usando a fantasia de palhaço que há muito tempo atrás havia sido usada pelo seu tio. E o filme acaba com o Loomis olhando aterrorizado para essa cena e com o indicativo que ela talvez seja a vilã do próximo filme. Ela não vai ser, né? Logicamente, eles não são nem loucos de jogar o Michael Myers fora e colocar outro personagem como vilão. Quer dizer, não ainda, né? Halloween 4, o retorno de Michael Myers, perdeu 47 pontos de lógica, sendo 2 pontos por ilogicidade simples, 5 por moderadas e 40 por extremas. Começando essa nova fase da franquia bem, restando 53 pontos de lógica, o que o deixa na categoria aceitavelmente lógico por meros 3 pontinhos. E foi isso, meus amigos. Se vocês gostaram, deixem um like e compartilhem o vídeo para espalhar o trabalho do canal para a rapaziada. Comentem aí embaixo sugestões para os próximos vídeos, o que você concorda que não faz sentido, o que você discorda e principalmente deixem outros filmes que vocês queiram ver sendo analisados aqui nesse canal. Um abraço e até mais.